Deus abençoe a cada um que aqui está, mesmo aqueles que não puderam. Eu dei uma corrida aí com os meus olhos e senti a ausência de alguns irmãos. Deus sabe as necessidades, Deus sabe as dificuldades de cada um. Que eles também possam ser alcançados pela graça, pela presença de Deus e pelas bênçãos. Amém? Vamos orar para que cada dia mais possamos estar mais firmes na presença de Deus, nos trabalhos, na casa de Deus. Vamos orar por aqueles por algum motivo não conseguem estar, né? Nós devemos orar. Jesus está às portas e nós devemos, nessa última milha, né, criarmos força para valorizar cada dia mais as coisas de Deus, principalmente um culto como esse, que é a ceia do Senhor, né? Não deve ser esquecido. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu João, a respeito dos feitos da vida do Senhor Jesus, capítulo 8. Vamos ler somente um versículo, irmãos. Você abriu, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Podeis tomar assento. Eu já preguei várias vezes em cima desse versículo, irmãos. Na verdade, eu tenho uns 3, 4 esboços diferentes a respeito desse versículo. Fiquei tentado, né, ao ir lá na minha gaveta e pegar um dos esboços antigos, né, mas não caí nessa tentação, tá? Eu sei que a palavra de Deus se renova a cada dia, se renova a cada manhã e se renova a cada pregação, mesmo que seja o mesmo versículo pregado. E o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me deu esse versículo, tá? Porque esse versículo trata da verdade de Cristo. E o Senhor Jesus usa a verdade dele como meio, como rumo a uma vida de completa liberdade. A verdade de Cristo liberta. E nós temos desfrutado dessa liberdade. Liberdade essa que se expressou pela absolvição dos nossos pecados, porquanto nós éramos condenados, tá? Nós éramos inimigos de Deus, mas a verdade, que é Cristo, se manifestou e nos libertou disso. Liberdade essa que derrubou todo o poder das trevas, que nos oprimia, tá? Porquanto Cristo se revelou, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Liberdade essa que nos dá livre acesso ao Pai, porquanto nós não tínhamos essa liberdade. Somente alguns tinham essa liberdade. Mas hoje, em Cristo Jesus, qualquer um aqui pode adorar. Qualquer um pode bendizer o nome do Senhor. Qualquer um pode sentir a presença do Espírito Santo, né? Porque Jesus Cristo conseguiu isto, trazendo liberdade para a nossa vida. Liberdade que nos faz também desfrutar dos benefícios como filhos de Deus. Então, muitos benefícios que Deus tinha para nós, como Pai, como Senhor, como Criador, nós não desfrutávamos. Mas a liberdade em Cristo, a vitória lá na cruz do Calvário, fez com que nós pudéssemos desfrutar dos benefícios de Deus como Pai na nossa vida. Porém, irmãos, a verdade de Cristo que nos liberta e é acessível a todos nós, e foi acessível a todo ser humano, algumas vezes acaba se tornando ineficiente. É verdade. Essa verdade que liberta acaba se tornando ineficiente
quando uma vida não age com honestidade necessária. Quando uma vida não tem um relacionamento honesto com Deus, tá? É através da combinação da verdade de Cristo, tá? E o nosso relacionamento honesto com Cristo é que nós vamos desfrutar de toda a satisfação que essa liberdade nos traz, tá? Nós temos condição, sim, de ter uma satisfação na nossa alma. E quando a gente não combina, irmãos, a liberdade conquistada, que é acessível a nós, e o nosso relacionamento, irmãos, tá? Íntimo, honesto com Deus, irmãos, alguns acabam não desfrutando dessa liberdade. E às vezes surgem as dúvidas, às vezes surgem os questionamentos. Deus, né? O que está acontecendo? Às vezes nós nos tornamos, irmãos, como um vasilhame, tá? Um frasco, que recebe o seu conteúdo, né? Pela boca, recebe o conteúdo, mas não mantém o conteúdo. Sabe por quê? Porque na base ou em qualquer lugar desse frasco existe um furo, existe um trinco. E o conteúdo que é de Deus, que é especial, que deve permanecer nas nossas vidas e deve nos levar a desfrutar dos benefícios conquistados ali na cruz do Calvário, não permanece na nossa vida porque acaba vazando, né? E às vezes nós ficamos assim: Senhor, é culto após culto, é oração na minha vida, mas por que as coisas não acontecem? Muitos cristãos não estão satisfeitos, irmãos. E isso é uma grande verdade. Até não digam, até não falam. Mas lá no fundo do íntimo não estão satisfeitos. Não têm o verdadeiro contentamento que a vida cristã quer trazer. Ainda estão atrás do quê? Dessa satisfação. Porque não entenderam como a verdade de Cristo pode libertar totalmente. Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para desfrutar, irmãos, de uma vida o quê? Abençoada. Desfrutar, irmãos, de uma alma satisfeita. Porque se tem algo na vida do cristão que Deus quer trabalhar, Deus quer mexer, Deus quer trazer como característica, é que a alma do cristão está satisfeita com Deus. Pode em algum momento, às vezes rápido, ficar até abatida. Mas como o salmista diz: espera em Deus, ó alma, porque ainda você o louvará. A alma do cristão tem que estar satisfeita. E isso deve trazer contentamento, irmãos. Tá? Muitos cristãos podem até receber Cristo. Muitas vidas recebem a Cristo como Salvador. Serve Ele durante anos, décadas, culto após culto. Mas mesmo assim, irmãos, pode não experimentar da satisfação, do contentamento da vida em Cristo. Pode, irmãos. Tá? E isso é uma grande verdade, irmãos. Tanto que hoje, 17% dos evangélicos estão em casa. Estão permanecendo em casa. Não querem vir mais nos cultos. Não querem cultuar a Deus. Porque alguma coisa já não está mais trazendo contentamento, irmãos. A alma já não se delicia de estar em Deus, de estar na presença de Deus. E a Bíblia, irmãos, usa a palavra alma de várias maneiras. Uma delas é para se referir à parte não material, né, do ser humano. Essa parte imaterial possui suas necessidades. Dentro de mim, em você, há uma alma. E essa alma possui algumas necessidades que às vezes não são supridas, vamos dizer, pelo condutor, tá? Que somos nós. E quando a gente não entende isso, meus queridos,
que a nossa alma, tá? Ela precisa estar satisfeita para que haja uma satisfação completa em nós, tá? Não há essa compreensão, nós não usufruímos da verdadeira liberdade que Cristo conquistou para nós, irmãos. Tá? Biblicamente, a satisfação se dá somente em Deus e no que Ele proporciona de maneira segura a vida cristã. Tá? A gente demora para entender isso. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 2 e 3, está assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Ou seja, o profeta aqui, ele contrasta a satisfação daquilo que Deus provê com a tentativa inútil, né, de satisfação nas nossas vidas pelas coisas. A palavra satisfação aqui, satisfazer, é sobiar, e significa ter o bastante, ter o suficiente. E hoje nós estamos vivendo os dias, irmãos, que ter o suficiente já não é mais o bastante. Nós queremos mais. Todos nós criamos uma expectativa que se tivermos mais e mais, seremos felizes. Se recebermos mais, se Deus nos atender aos desejos do nosso coração, seremos mais realizados. Mas isso, irmãos, é um vício que parece não parar mais na vida humana, na vida dos crentes. Por quê? Porque alcança, irmãos, aquilo que estava esperando em Deus, porque Deus é bom, e se nós o buscarmos de coração, Ele dá. Às vezes Ele nos dá até para provar como nós seremos, se seremos fiéis. Mas quando nós alcançamos algo, tá, que desejamos em Deus, parece ainda que em algumas vidas não há aquela satisfação. E aí surge aquela questão: eu preciso agora de mais uma coisa. Eu preciso de algo mais. Deus precisa fazer algo mais na minha vida para que eu possa me satisfazer, para que eu possa estar alegre, contente, para que eu possa prestar cultos gloriosos, possa estar pulando na presença de Deus. E nós erramos nisso, meus queridos. Talvez você está aqui nesta noite porque há uma necessidade na sua vida. Eu sei que Deus é poderoso para abençoar você, mas antes dessa necessidade, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a lembrança, porque você está aqui como um ato de graça do Senhor na sua vida. Você está aqui para adorar aquele que é bendito, aquele que é excelso, aquele que é maravilhoso, aquele que é digno de honra, de glória e louvor. Nós não estamos aqui pelas necessidades supridas, mas nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. E nós sentimos esse amor nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. Mas as pessoas deixam Deus, porque as suas necessidades não estão supridas. Sabe por quê? Porque buscam aquilo que não pode satisfazer. E aquilo que não pode satisfazer abre portas para que outras coisas também possam vir, possam ser buscadas nas nossas vidas. Isso é uma ilusão, meus queridos. É uma ilusão que nós precisamos colocar um fim, é uma grande verdade. Jeremias capítulo 31, versículo 23 ao 25, Deus diz que satisfaria a alma cansada e saciaria a alma desfalecida. O povo no cativeiro, o povo preso ali no cativeiro, tá, em consequência de uma busca que não pôde satisfazer. O Deus, Senhor de todas as coisas, já não era mais suficiente na vida do povo. Começaram a buscar outros deuses.
Começaram a buscar outras coisas que poderiam saciar, trazer satisfação. O que aconteceu? Foram levados ao cativeiro. E ali no cativeiro se lembraram de um Deus que saciava, um Deus que trazia alegria, um Deus de perto e não um Deus de longe, um Deus que ajudava, um Deus que livrava da opressão dos inimigos. E ali clamaram, ali buscaram a Deus, e Deus traz uma promessa de satisfação. Se a primeira promessa fala que significa ter o suficiente, essa promessa de satisfação aqui, nesse contexto, significa malé, que significa preencher, completar, encher algo que está vazio. Aqui nós vemos a ligação de uma vida que se encontra em circunstâncias diversas, circunstâncias que trouxe vazio espiritual, trouxe tristeza na alma, trouxe desfalecimento, mas Deus, que tem uma aliança, Deus que não esquece, Deus que ouve as orações, Ele fala: eu vou satisfazer a tua alma. A tua alma agora está desfalecida, a tua alma agora está cansada, mas eu vou satisfazer, e vou satisfazer pelo livramento, e vocês vão entender que na minha presença, porque vocês se afastaram, e o afastamento levou ao cativeiro, agora no cativeiro vocês estão entendendo que eu sou a alegria de você, e agora eu vou trazer a libertação, e vocês vão voltar, mas quando vocês voltarem, vocês estarão na minha presença, vocês saberão da importância de estar na minha presença, de poder me adorar, de poder me glorificar, de poder ter o meu cuidado. Deus pode satisfazer, mas há pessoas que têm experimentado, há vidas cristãs, filhos de Deus, que têm experimentado um vazio interior muito profundo, que faz de tudo para ignorar ou preencher com alguma coisa que não fosse da parte de Deus. É o cativeiro, meu querido. Tá? É um cativeiro. Pode ser que você, sem se perceber, você entrou nessa questão do cativeiro. E foi sido levado ao cativeiro, e você agora está preso à tristeza, a lamento, a desfalecimento, mas Deus ama você. E eu creio, irmãos, que essa palavra, charadaias, nestou candaias, essa palavra, irmãos, é porque tem um Deus que vê. É um Deus que vê, Hanaia. Um Deus que vê aquilo que o pastor não vê. Um Deus que vê aquilo que a sua esposa não vê. Um Deus que vê aquilo que o seu marido não vê, o seu pai não vê. Há um Deus que olha para a sua alma. Há um Deus que olha para o seu interior. E esse Deus, quando vê o teu interior deprimido, cansado, desfazer a ramaia, recamar esterraia, arabachuricante onde cantineias. Quando Deus vê esse gemido interior, necante onde errais, esse gemido interior que você tem escondido, cante onde erraia, porquanto você tem tentado ser forte. Talvez você fale assim: eu não posso desfalecer, eu não posso demonstrar. Não posso, eu tenho uma determinada posição, eu tenho que demonstrar um determinado testemunho, eu tenho que ser forte, mas há coisas, Ramacheia, que às vezes o exterior, Anéia, Amaia, não demonstra, mas o interior demonstra. E há um Deus que sonda, há um Deus que vê, há um Deus que está preocupado com a tua alma nesta noite. E você não pode ignorar. Sim, você não pode ignorar essa situação do seu interior. E um aspecto vital num processo de libertação da verdade em Cristo
é você permitir que Ele preencha o vazio que está dentro de você. É que Ele possa agir com cura, com libertação. É que Ele possa agir, Lamaia, com a verdadeira alegria que só Ele pode trazer. Blaise Pascal, um filósofo, um teólogo francês, diz que dentro de um homem há um vazio do tamanho exato de Jesus. E nada que se ponha ali não vai satisfazer, não vai preencher. É só Jesus, meu querido. É só Jesus. E aqui Deus me levou, irmãos, a alguns aspectos a respeito da satisfação da alma. Eu quero passar rapidamente para você. Porque o convite de Jesus para você é para que você tenha salvação. Mas existem pessoas que têm salvação, mas não têm satisfação. Eu demorei um pouco para entender isso, pastor Alberto. Eu falo assim, a pessoa é salva, então ela é satisfeita. Não, irmãos. A satisfação que só Ele pode dar não acompanha automaticamente a nossa salvação. Não, tá? A salvação traz segurança para a nossa alma, para a eternidade. Mas a satisfação da alma por meio de um relacionamento honesto com Jesus é o que me assegura uma vida abundante aqui na terra. Tá? O que vai trazer satisfação da minha alma, para que eu possa viver aqui assegurado nessa terra, por meio de uma vida abundante. Sabe o que é? Primeiro aspecto que eu entendi é o meu relacionamento com Deus. É a intensidade desse relacionamento que eu tenho com Deus é que vai determinar a minha satisfação, a satisfação da minha alma. Eu posso ter salvação, mas às vezes eu posso estar abatido, eu posso estar desanimado. É a intensidade desse relacionamento. E existem crentes, irmãos, filhos de Deus, que querem viver longe de Jesus. Se a satisfação vem por meio de Jesus, por meio daquilo que Ele concede a nós, irmãos, não tem como, não adianta. Eu quero dizer aqui, irmãos, e talvez você não se apercebeu, tem crentes, irmãos, que a satisfação dele, ele acha que a satisfação da alma dele vai vir por cultos, tá? Onde o poder de Deus desce, né? Onde se fala muitas glórias. Amém, irmãos. Há cultos que são assim, e eu também sou pentecostal, eu também gosto. Amém, irmãos. Mas não é isso somente que traz satisfação. Não é, irmãos. Há gente que fala que acho que somente se ouvir algo, uma profecia, isso vai trazer a satisfação, irmãos. Não, irmãos. A satisfação, irmãos, é do dia a dia. É de um relacionamento profundo que nós temos com o nosso Deus. E você já percebeu, ou talvez ainda não entendeu essa verdade. Já houve cultos, né, onde o céu se abriu. Houve cultos onde Deus falou pessoalmente com você, mas ainda há um vazio na sua alma. Ainda você não é satisfeita. E talvez você pergunta, não, eu preciso daqueles cultos. Não, você não precisa daqueles cultos. Você precisa de ser um culto ao Senhor. Você precisa de ser um culto ao Senhor. Você precisa ser um motivo de adoração ao Senhor. Necante orianda hamistecanda lamanaya. É relacionamento, irmãos. Relacionamento. Irmãos, eu sou um ser humano normal, assim como você. Mas eu tenho enxergado algumas coisas como milagre na minha vida. Como milagre. E não é porque eu recebo cura. Amém. Deus cuida de mim, tem cuidado. Mas eu vejo
algumas coisas como milagre na minha vida, irmãos, que vem por meio do relacionamento, irmãos. Os problemas têm vindo. Os levantes se vêm, irmãos, sobre a minha vida, assim como vem sobre a sua vida. Mas algo, irmãos, interessante, que eu não vejo, irmãos, como agir humano do Davi, irmãos, é que eu olho para frente e falo, eu preciso prosseguir. Eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Há dias que surgem cada problema, meus queridos, mas nem por isso me abate. Nem por isso houve um dia, um momento, eu já falei isso aqui na igreja, e que Deus continue me preservando, é a ação de Deus, é a ação desse relacionamento com Deus, mas nunca houve um dia em que os meus lábios se fecharam nesta casa, ou mesmo quando era lá de Santo André, nunca houve um problema, nunca houve uma situação que pudesse me calar, que pudesse me fechar, para que eu não pudesse adorar ao Deus da minha vida, não houve, e isso eu vejo como um milagre na minha vida. As pessoas tentam contra mim, se levantam calúnia, mas eu não entro lá no Facebook para me justificar. Vocês nunca vão ver esse pastor aqui entrando no Facebook para falar, você falou isso de mim, mas você é isso, você é aquilo, sabe por quê? Porque o meu relacionamento com Deus me diz que Ele é o meu advogado, que Ele é o juiz, que Ele cuida de mim. Vocês não vão ver eu maltratando, ainda que seja o meu inimigo, vocês não vão ver, sabe por quê? O relacionamento com Deus me faz eu amar as pessoas. É o relacionamento com Deus que faz com que a minha alma, dia após dia, bendiga ao Senhor. E todo dia que eu levanto, eu falo, louvado seja o teu nome, Senhor. E esse dia é uma oportunidade, é um convite, assim como o salmista falou. Oh, alma, oh, você que está aqui, oh, você um dia esteve enfermo, mas Ele te sarou as feridas. Bendiga a alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo e eterno nome. Porque mais que os problemas, mais que as dificuldades na minha vida, foram o agir de Deus. Hoje não era para mim estar aqui. A morte já poderia ter me ceifado. Hoje eu não era para ter família, mas Deus, pela sua graça, me alcançou. E sabe como que eu vejo isso? Como um prêmio. Eu vejo isso como agir, como bondade de Deus. Os problemas vêm, mas que são os problemas? O que são as dificuldades diante de um agir de um Deus tão poderoso na minha vida e na sua vida? Eu quero nesta noite, no nome de Jesus, mostrar sim que a tua alma, ainda que esteja batida pelo um agir sobrenatural, esse céu pode abrir nesta noite, recandarabaia, e o Deus da tua alma, o Deus da tua vida vai te visitar, vai tomar você e mostrar que Ele é tudo na sua vida. Que alegria que age em você não é pelas coisas, não é pela sua função, não é pela sua promoção que você está almejando, não é pelo seu emprego, não, é pela presença dEle em você. Naranás, terraia. E essa verdade liberta, meus queridos. Quando Jesus está em nós. O que está faltando para que muitos cristãos voltem a ter satisfação, sabe o que é? Relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. Voltar a ter relacionamento com Deus. Voltar a orar. Voltar a clamar. Voltar a ter compromisso com Deus. Isso vai trazer alegria a você. Xarabacana e Anaias. Jesus na parábola do bom pastor, Evangelho de João, lá, capítulo 10, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que entram por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão veio para matar, roubar e destruir,
Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É a abundância de Deus, irmãos, na nossa terra. Que não é pelo que o mais queremos, mas o que o Deus nos dá. Irmãos, Deus sabe agir. Se não chegou o momento da bênção, Deus sabe por quê. Mas louve a Deus pela porção que Deus tem te dado, porque é graça, é misericórdia. Se o primeiro aspecto, irmãos, está na questão do relacionamento, que muitos já deixaram, já distanciaram, já não querem. A outra questão, porque as almas estão cada dia mais desfalecidas, cansadas, é na questão da nutrição. O grande segredo da satisfação da alma é quando nós traçamos um paralelo com o nosso corpo físico. Sei que pode ser algo assim muito simplista, algo simples, essa alusão que eu quero fazer. Mas como você sabe, e o que geralmente faz quando está com fome e com sede? O que você faz? Você procura algo para comer, para suprir a sua fome, matar a sua sede, suprir a sua necessidade. Se você ignora isto, vai passar o tempo, você vai ficar desfalecido. Porque o nosso corpo físico precisa do alimento, precisa dos nutrientes, precisa das proteínas. Quando a gente ignora isso, nós ficamos desfalecidos, as doenças vêm, nós não estamos preparados, os anticorpos não estão preparados, o exército que há dentro de nós já não consegue combater, né, as doenças que vêm, que entram dentro do nosso corpo. Por quê? Porque esse exército não foi nutrido. Nós estamos desnutridos, irmãos, tá? E nós aprendemos, irmãos, os sinais que o corpo dá quando ele precisa ser nutrido. Alguns crentes, filhos de Deus, já perderam essa sensibilidade espiritual. A alma está gemendo dentro. A alma está gritando dentro de alguns cristãos. Mas alguns cristãos não conseguem ouvir aí, Ramacheia, essa alma que liga a Deus. Não conseguem ouvir mais. Estão com os ouvidos cauterizados. O domínio sobre o corpo não é mais do Espírito Santo, sabe? E quando sente algum sinal, vai tentar suprir com coisas que não é Deus. Essa é a verdade. Alguns querem suprir a necessidade da alma com aquilo que não é Deus, com aquilo que não é as coisas de Deus. E por isso estão doentes. Estão doentes. Ficam doentes espirituais. Já não sente aquela vontade. Mas aquela vontade que foi deixada é porque o seu interior está influenciando a sua vida. Está influenciando o contexto da sua vida. Ouve a sua alma, meu irmão. Ouve a sua alma. Não ouve só o seu coração, não.
Jeremias falou que o coração é corrupto, enganoso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus esquadrinha o coração do homem. Jesus disse que do coração do homem procede os maus desígnios, os desígnios da vida, é a saída da vida. Você tem que ouvir a sua alma. Há uma alma dentro de ti que tem sede de Deus. E essa sede é uma sede insaciável. Assim como a corça aspira pelas águas correntes, assim a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. E o salmista fala: não vejo a hora, não vejo o momento de estar na presença de Deus. Não vejo a hora, o momento de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que na presença de Deus a minha alma é saciada. A sede da minha alma, Rabachuri Candelé. A gente sabe que quem faz endoscopia, né, em alguns hospitais, né, a Silvia está aqui, nós temos algumas pessoas que é colocada uma cápsula de imagem. As fotos são tiradas lá dentro, por meio dessa cápsula. E esse professor médico, né, ele fez com que algumas pessoas comessem miojo e alguns comessem, né, o macarrão tradicional. E soltou essa cápsula de imagem. 2 horas depois, tá, as imagens mostraram que quem tinha comido o miojo estava do mesmo jeito. Mas quem tinha comido macarrão tradicional, ele já estava fazendo a digestão. E ele foi mais profundo nesse exame, tá? E percebeu que o miojo exerce extrema pressão sobre o sistema digestivo, que o faz trabalhar de maneira anormal para absorver o pouquíssimo nutrientes que o macarrão industrializado tem. Miojo tem poucos nutrientes, tá? Poucos, mas é algo rápido, é algo fácil para ser levado. Um outro efeito nocivo do miojo ao sistema digestivo é o fato de ele conter glutamato monossódico, é o MSG, que excita ligeiramente as células nervosas do corpo ao ponto de causar danos e mesmo a morte dessas células, morte das células. Mas o excesso de comer miojo já foi comprovado que pode causar doenças como Alzheimer, doença de Parkinson e mais outras coisas, tá? E não é só questão de miojo, tá? É questão desses alimentos industrializados, o fast food, coisa rápida, porque já não querem mais gastar tanto tempo assim para fazer a comida, tá? Espiritualmente, irmãos, nós como crente, a igreja de hoje está parecendo do mesmo modo, fast food. Deus, vem cá Deus, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Nós queremos vir à igreja para receber as bênçãos do Senhor. E Deus abençoa, é claro, sim. Nós devemos convidar, vir à igreja, sabendo que aqui é um Deus vivo, que opera. Mas essa não é a razão principal, porque nós viemos à igreja. Hoje as pessoas querem isso, o fast food espiritual, coisas rápidas. Hoje na escola dominical foi falado sobre o self-service espiritual. As pessoas vêm à igreja e querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Assim como num restaurante, você pega o prato e você vai lá e você olha assim, esse daqui não quero, eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo. E vai pegando, forma um prato espiritual daquilo que quer. Igreja não é assim, meus queridos. Deus não é assim. Nós sabemos que na presença de Deus é um banquete. Mas há momentos que Deus fala: hoje você come isto, porque é isso que eu estou oferecendo a você. É isso que eu tenho como prato para você, come. E muitas das vezes nós olhamos como Pedro, falou: Senhor, esses alimentos, essas comidas aí, são impuras, não são para mim. Não, meus queridos,
o que Deus providencia para você, a palavra que Deus traz para a sua vida, é para trazer vida, é para trazer libertação, é para trazer bênção. Independente da palavra. E há momentos que, por não entender que Jesus é o verdadeiro alimento, que nos vai dar a alegria, a satisfação da alma, porque a alma, irmãos, a sua alma precisa de Jesus. Tá? Precisa mais de Jesus. Precisa mais da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, irmãos. E quando a gente não entende isso, às vezes, em alguns momentos, Jesus se torna indigesto. Ali como em João, capítulo 6, que Jesus começa a pregar. E ele prega uma palavra, irmãos, tão dura. Ele começa dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, pão é alimento. Jesus falou, eu sou o alimento. Eu desci dos céus para vocês. E verdadeiramente, Jesus falando, eu sou comida. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Eu sou comida. Mas as pessoas não querem comer mais de Jesus. E algumas pessoas não entenderam isso. Não entenderam. Mas Jesus, ele vai trazer um ensinamento que diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Depois de ter dito, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas no versículo 57 do capítulo 6, ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. A chave de todo esse contexto, que os ouvintes de Jesus não entenderam, acharam uma blasfêmia, né? Está aqui, ó. Jesus está falando. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ou seja, Jesus viveu pelo Pai. E certa feita, Jesus começou a conversar com a mulher samaritana, e os discípulos foram comprar alimento, e quando voltaram, viram aquela mulher ali, conversando com Jesus, e era mulher samaritana, e Jesus falou, eu estou fazendo a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é comida para mim. Jesus se alimentava da vontade do Pai. Jesus se alimentava porque o Pai estava nele. E ele estava no Pai. Quando nós entendemos que comer de Jesus e beber de Jesus é questão de relacionamento, e que nós vivemos por Ele, para Ele, aí sim, a verdade nos libertará. Hoje, você se vê preso, quem sabe em algumas coisas, e eu não quero generalizar, cada um que está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo sabe agir no coração, é porque, às vezes, não está se alimentando verdadeiramente de Jesus. Não está vivendo por Jesus. Não está tendo relacionamento com Jesus. Porque ainda não conheceu a verdadeira liberdade. Hoje, Jesus, Ele põe um banquete. Ele põe uma mesa.
diante de nós, diante de mim, diante de você, para que você volte a ter a sua alma satisfeita. E por que Jesus faz isso? Sabe por que Jesus faz isso? Porque houve e haverá dias que, se a alma não estiver satisfeita por aquilo que é principal, que é Jesus na nossa vida, nós não iremos resistir. O pouco da intimidade que eu tenho com Jesus me revela que haverá dias difíceis, que muitos não vão resistir. Muitos não vão estar mais na casa de Deus. Deus está chacoalhando a videira. Muitos não vão resistir. Porque tudo se caminha para o fim. Mas sabe o que nos fará ficar firmes? É Deus em nós. É o nosso relacionamento com Deus. Muitos vão negar, mesmo que caminham com Jesus. Pedro caminhava com Jesus, mas não estava totalmente fortalecido no relacionamento com Jesus. E ele negou. Muitos vão negar. Muitos que estão na igreja vão negar a Jesus. Muitos vão se afastar. Porque não vão aguentar, irmãos. Não vão aguentar. Será que sou eu que estou tendo somente esse discernimento? Só essa Anaia? Quantos aqui, irmãos, da parte de Deus têm sido, tocados por Deus para ter esse discernimento? Você pode levantar sua mão? Quanto tem tido esse discernimento? Naracheias. O que você tem feito em relação a isso? Você continua na mesma pegada? Na mesma caminhada que vinha lá atrás? Não. Deus manda falar para você: se achegue mais perto de mim. Não brinque de ser crente. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque. Não brinque. Porque não vai resistir. Não vai. Agora é a hora de romper as barreiras. Deus está falando. Agora é a hora de romper as barreiras. Quem não orava, volte a orar. Anash, Shekanaya. Lebashuriande Kama Abisteia. Quem não buscava, é hora de buscar. Quem não larreia, volte anderranecaia. Quem não pregava, é hora de voltar a pregar. É hora, assim diz o Senhor, é hora de despertar da morte, do sono, da preguiça. É hora, está chegando a hora, diz o Senhor, e você verá, nós veremos, alabaia. A palavra de Deus se cumprir, as coisas estão se cumprindo.
Jesus está revelando que as coisas estão se cumprindo, mas parece isso que não mexe mais conosco. A gente liga a televisão, é atrocidade, é isso e aquilo. Nós muitas das vezes ficamos frios, ficamos como se nada acontecesse conosco. Mas a palavra de Deus diz também que o Senhor começa também pela sua casa. Começa pela sua casa. Será perda de tempo. Desculpe eu falar. Será perda de tempo. 10, 15, 20, 30, 40 anos. Se você levou na brincadeira todo esse tempo, a sua adoração, o seu louvor, a sua estadia na casa de Deus será perda de tempo. É hora de mudar. É hora de mudar. E nesta noite, Jesus está, como ele disse, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas. Como a galinha põe os seus pintinhos, mas você não quis. Você se afastou. E o que aconteceu com Jerusalém? Foi invadida, foi destruída, irmãos. Muitos lares aqui, irmãos, não estão vivendo mais como o céu. Muitos relacionamentos já não estão mais na vontade de Deus. Nós não sabemos a hora. Há momentos que Deus chega, assim como chegou ao rei Ezequias. Põe a tua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. A satisfação não vem por aquilo que eu acho bom para a minha vida. A satisfação vem pela obediência do Senhor. A obediência do Senhor traz resultados positivos. Seja a 1 minuto, a 1 hora, a 1 semana, a 2 dias, ou enfim, a 1 ano. A obediência à palavra de Deus sempre traz a satisfação, a alegria ao nosso coração. Mas a rebeldia, muitas das vezes, faz com que a gente tenha a satisfação naquele momento. Mas depois vem a dor, e a dor permanece muito mais tempo que aquele momentinho de satisfação do eu. Não interessa o que o teu coração, desculpe eu falar isso, porque eu já chorei, eu já contei aqui, já contei lá no trabalho que eu fiz com os jovens lá, muitas vezes eu chorei, desejando coisas erradas, mas não fiz. Chorei, porque eu também já fui jovem, desejei, os outros podiam fazer, mas eu falei, eu não posso. A obediência é isso, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz, é o que o Senhor diz para a sua Bíblia. Se Deus falar não, é não. Se Deus falar não saia, não saia. Se Deus falar volte, volte. Se Deus falar vai adiante, vai adiante. Se Deus falar, faça o que Deus fala. Mas não faça o que o teu coração está dizendo. Porque amanhã, lá, Shecaia, pode se arrepender. Você ainda é ovelha do Senhor Jesus, é ou não é? É ou não é? Nós não somos ovelha do Senhor. Então há um pastor, e o pastor é Jesus, e é Ele que nos faz ouvir a sua voz. E é Ele que vai à frente das nossas vidas. Há crentes aqui que querem tomar a frente de Jesus, vai sofrer, vai chorar, ou já está chorando. Crentes aqui que perderam, porque Jesus falou 1, 10, 20 vezes, e não obedeceu a Jesus. Eu vou fazer a vontade do meu coração, está chorando hoje. Jesus fala, se hoje você entender o que aconteceu, eu te levanto. Eu te levanto. E põe-te de pé. Mas agora é obediência na minha presença. Agora é obediência. Aprendeu, sofreu, mas não morreu.
O pão está indo. O sustento está indo. Não tem a satisfação. Mas Deus fala, hoje eu ponho. Se você quiser, eu mudo. Mas por meio de um relacionamento sincero. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus.